Bom, nesse tópico 2, nós vamos agora estudar o tautomerismo ceto-enol. Então, isso aqui nós já apresentamos para vocês quando nós estudamos as reações de adição de água aos alcinos, lá no capítulo 6. Era produzido um enol e esse enol iria sofrer um processo de tautomerização, né? Essa ligação π vem para cá, porque o oxigênio é mais eletronegativo para formar essa dupla, enquanto esse hidrogênio migra para cá para formar esse CH2. E aí, o tautômero ceto, ele é mais estável, né? O equilíbrio está deslocado aqui para o tautômero ceto, do que o enol tautômero, certo? Então, para a maioria das cetonas, o tautômero enol é muito menos estável do que o tautômero ceto. E aí você compara aqui no equilíbrio entre a acetona e o seu tautômero enol, 99,9%, ou seja, quase 100%, está na forma do tautômero ceto, enquanto apenas um valor abaixo de 0,1% está na forma do tautômero enol, indicando então que o composto carbonílico ele é mais estável do que o enol. Já em uma beta-dicetona, o tautômero enol, como está mostrando aqui uma beta-dicetona, esse tautômero enol ele existe em maior quantidade, porque quando esse par de elétrons vem para cá para formar uma dupla aqui e esse hidrogênio migra para cá para formar a hidroxila, devido à proximidade desse hidrogênio do OH com esse oxigênio da outra carbonila que existe, vai ocorrer uma ligação de hidrogênio intramolecular. Então, essa ligação de hidrogênio intramolecular ajuda a estabilizar o tautômero enol, mas, de qualquer modo, no equilíbrio, permanece 85% do tautômero na forma ceto, né? E não na forma de enol. Mas aqui já aumentou um pouquinho em relação ao exemplo mostrado da acetona no slide anterior, porque aqui existe uma ligação de hidrogênio intramolecular que ajuda a estabilizar um pouco esse enol que pode ser formado nesse equilíbrio aqui. Já no caso do fenol, o fenol poderia ser considerado aqui, né? Apesar que isso aqui não é um álcool, né? Porque você tem um hidroxila ligado no anel aromático, então nós chamamos isso de fenol. Mas se a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla, a gente poderia imaginar que isso aqui é um enol, semelhante ao que ocorre aqui, OH ligado a um carbono que está formando ligação dupla. Já no caso do fenol, o equilíbrio está deslocado aqui pela forma do tautômero enol, porque aqui você tem um anel aromático, né? Se o anel é aromático, ele faz com que esse enol seja mais estável. Então, o fenol é mais estável do que o seu tautômero ceto, porque nesse caso aqui você tem anel aromático, que dá muita estabilidade para a molécula, e caso esse par de elétrons venha para cá e esse hidrogênio migre para cá para formar o composto carbonílico, ele deixa de ser aromático. Então, deixando de ser aromático, ele acaba ficando menos estável. Portanto, neste caso, o equilíbrio é deslocado para o tautômero enol, que aqui está representado pelo fenol, porque existe um anel aromático que dá grande estabilidade para ele. Tá certo? Bom, a gente pode fazer a interconversão de tautômeros, que pode ser catalisada tanto por ácido quanto por base. Porque nós acabamos de ver, com a exceção do fenol, todos os outros equilíbrios entre o composto ceto e o enol, o composto ceto, o tautômero ceto, é favorecido em relação ao enol. Então, nós podemos fazer com que o tautômero ceto passe para o tautômero enol, utilizando ácidos e bases como catalisadores, como a gente vai ver aqui em alguns mecanismos. Por exemplo, se eu uso o íon hidróxido, ele é uma base forte, ele vai remover o hidrogênio alfa. Como nós vimos na aula anterior, ele é um hidrogênio ácido. Então, esse par de elétrons vem para cá, formando essa base conjugada. Essa base conjugada, então, pode entrar em ressonância, esse par de elétrons vem para cá e para cá, formando, então, o íon enolato, né? Esse íon enolato ele pode ser protonado aqui no oxigênio. Então, esse par de elétrons vem para cá buscar o hidrogênio de uma molécula de água. Essa água até foi gerada aqui. Esse par de elétrons vem cá para o oxigênio. Então, você produz o tautômero enol
e libera a hidroxila. Então, se o meio tiver básico, você pode fazer com que o tautômero enol exista em maior quantidade. Mas lembrando que todo o processo se encontra em equilíbrio, certo? Então, nós podemos interconverter o tautômero ceto em tautômero enol se o meio tiver básico, como mostra esse mecanismo. De qualquer forma, o íon enolato ele contribui mais para o híbrido de ressonância. Nesses dois contribuintes de ressonância que aqui foram representados, esse aqui contribui mais para o híbrido de ressonância, que, como eu falei numa aula anterior, o oxigênio com carga negativa é mais estável do que o carbono com carga negativa, porque o átomo mais eletronegativo com carga negativa gera um contribuinte de ressonância mais estável. Agora, se eu catalisar essa interconversão com ácido, eu teria que fazer da seguinte forma. Quando eu uso ácido, estou usando o H3 ou mais aqui, quem vai buscar o íon H+, é o oxigênio da carbonila, porque aqui existe uma densidade eletrônica mais alta, devido ao oxigênio ser mais eletronegativo, e essa ligação π poder vir para cá em uma ressonância. Então, esse par de elétrons busca o hidrogênio H+, par de elétrons devolve para cá para neutralizar o oxigênio. Pronto, agora que você deixou esse oxigênio protonado, você faz com que esse hidrogênio alfa fique mais ácido do que ele era antes aqui. Aqui ele tinha um pK em torno de 20. Agora, quando você fez esse oxigênio ficar protonado, há uma grande tendência desse hidrogênio agora ser um ácido bem mais forte. Então, mesmo a água sendo uma base fraca, ela consegue remover esse hidrogênio que ficou mais ácido porque o oxigênio da carbonila está protonado. Porque esse oxigênio da carbonila protonado, ele vai atrair fortemente a ligação π para cá, né? Deixa esse carbono aqui com menos do que 4 ligações, para que isso seja evitado, essa ligação se rompe mais facilmente. Então, quando essa ligação quebrar aqui, esse par de elétrons vai vir para cá, para formar essa dupla, enquanto a água vai remover, então, esse hidrogênio alfa que ficou mais ácido. Então, de novo, você tem a formação do tautômero enol, dessa forma catalisado por ácido. E aqui você recupera o seu ácido que você usou no início, já que ele é o catalisador. Bom, um enol é um nucleófilo melhor do que um alceno, pois os átomos de oxigênio doam elétrons por ressonância. Então, você tem aqui uma ligação dupla entre carbonos. Aqui está comparando essa ligação dupla entre carbonos de um alqueno qualquer, que nós estudamos lá no capítulo 4 da Orgânica 1, com esse enol aqui. Essa ligação π dessa ligação dupla desse enol, ela é mais nucleofílica, por quê? Porque esse oxigênio pode doar o seu par de elétrons para cá, para formar essa dupla, enquanto esse par de elétrons vem para cá, para poder formar esse carbônio aqui. Então, esse carbono aqui, ele é mais nucleofílico, né? Porque ele é mais rico em elétrons do que existiria em um alqueno normal. Então, esse par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons vem para cá, você tem esse contribuinte de ressonância. Tudo bem que esse contribuinte de ressonância aqui não contribui muito para o híbrido de ressonância, contribui menos, porque você tem uma carga positiva sobre o oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo. De qualquer modo, esse oxigênio podendo doar o par de elétrons para cá, faz então com que esse carbono da ligação dupla fique mais nucleofílico, porque a densidade eletrônica aumenta sobre ele. Então, as substâncias carboniladas que formam enóis sofrem reações de substituição no carbono alfa. Então, por isso que foi explicado no slide anterior, como é que eu consigo transformar uma substância carbonilada num enol, catalisado tanto por base ou por ácido, tá certo? É porque as reações mais comuns com essas substâncias é que o hidrogênio que está no carbono alfa, ele seja substituído. Então, quando você produz os enóis, isso fica mais evidente, como nós vamos mostrar aqui nos mecanismos gerais, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho esse composto carbonílico e aqui está o hidrogênio alfa destacado. Se eu estou catalisando com ácido, primeiro esse ácido, esse hidrogênio vai protonar esse oxigênio aqui da carbonila, como nós vimos há pouco. Então, o par de elétrons busca para cá o hidrogênio ácido, quebra para cá para neutralizar esse oxigênio aqui e gerar água. Quando esse oxigênio, então, fica protonado,
ele faz com que esse hidrogênio alfa fique mais ácido ainda. Então, mesmo a água sendo uma base fraca, consegue vir remover o hidrogênio alfa aqui. E esse par de elétrons vem para cá para formar a ligação dupla entre carbonos, enquanto essa ligação π vem para cá para neutralizar esse oxigênio. Então você formou o enol. Como o enol foi mostrado anteriormente, ele é mais nucleofílico, porque esse carbono aqui ele é mais rico em elétrons, né? Essa ligação π então pode se ligar a um eletrófilo. Então, quando essa ligação π se liga a um eletrófilo, para não ficar com deficiência de ligações aqui neste carbono, esse par de elétrons vem para cá automaticamente. Então, aqui você já substituiu o hidrogênio que você removeu aqui e colocou um eletrófilo no lugar. E aí você tem agora esse composto carbonílico que ainda está protonado. Para finalizar esse mecanismo, desenha aqui o par de elétrons do oxigênio da água. O par de elétrons do oxigênio da água vem buscar o hidrogênio aqui e mostra também a setinha do par de elétrons da ligação entre o oxigênio e o hidrogênio sendo devolvida aqui para o oxigênio para neutralizá-lo. Ou seja, você usou o ácido no início da reação e ele foi recuperado no final e você conseguiu fazer a substituição do hidrogênio alfa por um eletrófilo, né? Bom, essa reação também pode ser catalisada por uma base. Você vai usar então uma base forte, como aqui, por exemplo, tem um hidróxido, ele vai buscar o hidrogênio alfa, que é ácido. Esse par de elétrons dessa ligação vem para o carbono para formar essa base conjugada. Essa base conjugada pode entrar em ressonância, esse par de elétrons vem para cá, enquanto esse vem para lá, produzindo um contribuinte de ressonância mais estável, que é o íon enolato, que é muito parecido com o enol que está aqui em cima agora, esse processo. Essa ligação π, já que esse carbono aqui é mais nucleofílico, porque esse par de elétrons tende a voltar para cá, então para formar essa dupla. Então, quando isso acontece, essa ligação π pode vir aqui se ligar no eletrófilo, que vai se ligar então no carbono alfa, substituindo o hidrogênio alfa aqui. E aí você já tem o composto carbonílico formado. Então, nessa reação, a base utilizada não foi recuperada aqui e ela foi transformada em água. Bom, então os íons enolatos, eles são nucleófilos muito melhores que os enóis, porque são carregados negativamente. Então, ele está dizendo que esse íon enolato aqui, ele é um nucleófilo melhor do que o enol, porque ele aqui tem carga negativa. E é verdade, porque esse par de elétrons aqui tende a vir para cá mais facilmente para formar essa dupla do que aqui, porque aqui, quando esse par de elétrons vem, ele forma aqui uma carga positiva sobre o oxigênio. E aqui não, neutraliza esse oxigênio. Então, portanto, que os íons enolatos, eles são nucleófilos bem melhores do que os enóis nessas reações de substituição do hidrogênio alfa por um eletrófilo. Bom, o íon enolato, ele é um nucleófilo ambidentado, pois ele possui dois sítios nucleofílicos. Então você tem o enolato, esse par de elétrons pode vir para cá, essa ligação π vem para cá, você tem o contribuinte de ressonância dele. Ou seja, em um momento esse oxigênio está negativo, rico em elétrons. Então aqui ele é o nucleófilo. Agora, nesse momento, esse carbono é que está negativo e aqui ele é o nucleófilo. Então, o íon enolato, por ter esse contribuinte de ressonância, ele é ambidentado. Pode ocorrer o ataque eletrofílico aqui nesse oxigênio ou ocorrer um ataque eletrofílico aqui neste carbono, já que ele tem duas regiões nucleofílicas. O sítio nucleofílico que reage com o eletrófilo vai depender do eletrófilo, das condições da reação, ou seja, a reação vai ocorrer aqui no oxigênio do íon enolato ou vai ocorrer aqui no carbono do íon enolato, né? Vai depender das condições das reações e do tipo de eletrófilo que você vai usar. Se você estiver usando o íon H+, um próton, a reação vai ocorrer preferencialmente aqui no oxigênio negativo do íon enolato. Então, a protonação ocorre preferencialmente no oxigênio devido à maior densidade eletrônica. Então, só vai ocorrer a reação aqui no oxigênio se você adicionar um ácido, ou seja, um H+. O H+ vai se adicionar aqui. Agora, quando o eletrófilo não é um próton, não é o H+, o carbono é provavelmente um nucleófilo, pois o carbono ele vai ser um nucleófilo melhor do que o oxigênio que está aqui do íon enolato, tá bom? Então, claro, se você adicionar H+,
o H+, se adiciona o oxigênio do íon lá. Agora, se o eletrófilo não for o H+, ele vai se ligar no carbono alfa, que vai ser o melhor nucleófilo aqui. Então, terminamos essa aula e até a próxima aula.